O caderno da morte acaba caindo nas mãos de um humano super inteligente e ele decide simplesmente acabar com todos os criminosos que fazem mal para a humanidade. E bem, esse é o anime que eu vou resumir hoje. O anime começa nos mostrando um monte de monstros. Daí vemos um aluno chamado Light Yagami e esse aqui vai ser o nosso protagonista. Então, vemos aqueles bichos naquele mundo e eles são chamados de simplesmente Shinigamis. E o nome desse aqui se chama Ryuki. E assim como Light Yagami, ele estava cansado daquele mundo. Light estava cansado de viver na Terra e ele cansado de viver no mundo dos Shinigamis. Então um dia, o Light Yagami estava na sala de aula até que ele vê simplesmente um caderno caindo do céu. E o nome desse caderno era Death Note. E ele funciona da seguinte forma: quem tiver o seu nome escrito nele morrerá de ataque cardíaco em 40 segundos. Após analisar o caderno, ele vê mais uma regra: ele só pode anotar o nome da pessoa se ele souber o rosto dela. Isso vai ser bem importante para a obra, como eu disse. Bem, e para testar isso, o Light acaba vendo um bandido na TV e anota o nome dele. E adivinha? Acaba funcionando. Bem, assim que ele sai do curso, ele vê uns caras mexendo com uma mina. Então um deles acaba dizendo um nome bem alto e adivinha, ele acaba anotando para salvar ela. Bem, ele acaba indo de base por simplesmente um caminhão bater nele. Nisso, Light acaba ficando surpreso. Aí vemos Ryuki dizendo que perdeu o seu Shinigami. Então todos os Shinigamis ali ficam assustados e o Ryuki vai atrás do seu Death Note. Bem, nisso o Light já chega em casa como se nada tivesse acontecido e diz para a mãe dele que vai estudar no quarto e que não incomodasse ele. Até vemos ele pegar o caderno e, mano, ele anotou um monte de nome. E nisso o Ryuki acaba aparecendo para ele e ele leva um sustão. Porém logo ele aceita numa boa. Simplesmente ele vê um demônio no quarto e acaba aceitando. Aí o Ryuki acaba falando que a partir do momento que ele tocou naquele caderno, ele passou a ser dele. Ele até poderia passar o caderno para uma outra pessoa, mas a memória que ele tinha ali seria apagada de tudo que ele tinha usado naquele caderno. E também no momento que o usuário fosse de base, ele não iria nem para o céu e nem para o inferno. E só quem tocou no caderno pode ver o Ryuki. E o Ryuki fala também que simplesmente está preso a ele até ele ir de base ou até ele passar o caderno para uma outra pessoa. Então Light pergunta por que ele foi escolhido. E o Ryuki acaba cortando o papinho dizendo que não escolheu ninguém. Ele apenas estava entediado e deixou o caderno cair. Ele também decidiu anotar as regras no caderno para que tudo ficasse bem interessante. Então Ryuki fala também que ele foi o primeiro usuário a ter anotado muitos nomes. E ele pergunta quem eram aqueles que o Light simplesmente escreveu. Ele fala que eram criminosos e que ele seria um deus e julgaria as pessoas do mal. Então vemos a melhor cena de todos os animes, que é ele escrevendo no caderno com uma música bem foda de fundo. E assim se encerra esse primeiro episódio. E bem, o segundo episódio começa com o Light simplesmente anotando vários e vários nomes no seu caderno. Daí a irmã dele aparece na porta pedindo para ele ajudar ela em um dever de casa. E bem, ele acaba aceitando e coloca o Death Note em uma gaveta e deixa ela entrar. E nisso o Ryuki acaba falando para ele esconder o caderno melhor, já que se ela tocasse, ela poderia ver ele. Aí a cena corta e vemos uns policiais numa reunião e eles já estavam suspeitando que era alguém que estava mandando todos aqueles criminosos de Vasco, já que todos tiveram a mesma morte de ataque cardíaco. Daí eles decidem chamar o melhor detetive do mundo e esse detetive se chama L. E bem, nesse segundo episódio não é mostrado o rosto do L, mas eu vou acabar botando uma imagem aí na tela porque provavelmente eu vou acabar esquecendo de mostrar ele mais pra frente. E bem, daí um cara misterioso acaba aparecendo lá na reunião e fala que o L já está em ação. E o nome desse cara é simplesmente o Atari, o único que fala com o L. E bem, ele também não revela seu rosto, mas esse aqui é simplesmente o rostinho dele, ele é um velhinho. Daí o Atari acaba falando que quer todos os policiais do Japão se juntem, já que ele suspeita que o criminoso seja japonês. Daí vemos o Light no quarto dele e ele criou um fundo falso para colocar o caderno. E por cima ele acabou colocando um diário. Mas não foi só isso, ele acabou criando um mecanismo, porque se alguém conseguisse invadir, simplesmente o caderno era tocado fogo na hora. Daí vemos que o governo confirmou que todos os criminosos que estavam sendo de F foram vítimas de uma pessoa. E essa pessoa ela foi chamada de Kira. E bem, o Light até gosta do nome Kira, ele acaba achando um apelido interessante para ele. E bem, daí a Interpol, aquela polícia que eu tinha falado lá no início, que fez toda aquela reunião, coloca um cara para dar a notícia. E aquele cara se chamava Lindy L. Taylor, isso mesmo, o L. E bem, ele fala que vai caçar o Kira, então Light fica puto e anota o nome dele no caderno. E o cara acaba indo de base. E daí, meus amigos, acontece a cena que é simplesmente cinema.
o verdadeiro ela acaba aparecendo e fala que aquela transmissão só foi transmitida em uma região do Japão, e o Kira acabou caindo direitinho no plano dele, e que agora ele sabe onde o Kira está. Além disso, ele sabe que o Kira só mata criminosos pela TV ou pela internet, já que aquele cara da TV ele era um criminoso que foi preso em sigilo, e o cara é tão esperto que ele percebeu que a maioria das mortes tinha sido no Japão. Daí o Light até se impressiona com a inteligência do L e fala que vai aceitar o desafio dele. Então o Ryuka acaba nos dizendo que vai ser uma guerra dos mais inteligentes para ver quem descobre o rosto do outro primeiro. Daí a polícia acaba investigando os horários das finalizações e acabam mandando pro L. E o L, como é sábio, ele entende que provavelmente o Kira é um estudante que simplesmente é um imaturidade sair matando criminosos assim à toa. Ele já descobriu que o Kira pensa que é um deus. Daí vemos um policial indo para casa, e bem, esse policial é simplesmente pai do Light. E o Light fala que não estava preocupado se a polícia viesse atrás dele, já que ele poderia simplesmente acessar o computador do pai dele e ver como estava indo o caso Kira. Daí o Light se liga que ele pode simplesmente especificar o horário onde as pessoas vão morrer. Então nisso, para fazer um teste, ele acaba mandando várias vítimas por além. E pelo incrível que pareça, o L acaba prevendo isso também. E ele também prevê que o Kira deve ter informações dos policiais. Então a cena corta e vemos o Ryuka perguntando pro Light o porquê ele fez aquilo com aqueles presos, já que a polícia estava na cola dele mesmo assim, e iriam desconfiar dele. Daí ele fala que o plano era fazer o L investigar a polícia, e a polícia investigar o L, para eles terem uma desconfiança um do outro. E bem, daí o Light vai estudar e o Ryuki percebe que tem alguém seguindo o Light, e logo ele fala para ele, e ele só falou porque o Ryuki estava se sentindo incomodado, mesmo o humano não simplesmente vendo ele. E o Ryuki acaba deixando bem claro com isso que ele simplesmente não é aliado do Light. Daí o Light fala que sabia daquele tudo e que teria que mandar aquele cara de base logo. Daí vemos o Ryuki e ele começa a falar porque os Shinigamis usam o Death Note nos humanos. Eles usam para aumentar o tempo de vida deles. Assim que eles anotam o nome, eles roubam uma porcentagem da vida deles. Um exemplo disso é que se um humano tiver 60 anos e o nome for anotado, o humano viverá até os 40. Daí o Ryuki fala também que eles conseguem saber o nome das pessoas simplesmente com os olhos deles, que aparece a data que a pessoa vai morrer e o nome da pessoa. E bem, nisso ele oferece um trato, onde o Ryuki ficaria com a parte da vida do Light, porém o Light receberia um dos olhos do Shinigami. Bem, o Light acaba negando pelo fato que ele queria ser um deus naquele mundo, então ele teria que viver muito para comandar nele. Daí eles trocam mais um papo até que o Ryuki fala que o Light seria um bom Shinigami. E nisso ele começa a dizer como era o mundo dos Shinigamis pro Light. E ele fala basicamente que era uma merda de se viver lá, que a vida dos Shinigamis simplesmente não tinha sentido. E eles só tomavam a vida dos humanos pois tinham muito medo de morrer. Então o Light dá uma motivada nele dizendo para ele usar o que vai aprender com ele, para poder mudar o mundo dos Shinigamis. E nisso o papo vai, papo vem, e ele tem um plano de como vai saber o nome do L. Descendo a corta e vemos o pai do Light recebendo a notícia que mais alguns presos foram de base, só que dessa vez eles fizeram umas coisas estranhas. Um fez um pentagrama na parede, o outro escreveu uma carta e o último fugiu da cela. Daí ele conta pro L, o cara é tão inteligente que simplesmente preve que aquilo ali era só um teste do Kira. E não era para divulgar aquilo pros repórteres. E mano, esse L simplesmente prevê tudo. Daí vemos o Kira olhando o sistema da polícia. E mesmo sem divulgar, ele acabou sacando que realmente pode controlar como as pessoas vão morrer. Então o L acabou realmente prevendo que aquilo tudo era um teste do Kira. E nisso o Light acaba percebendo que ele não pode mandar um criminoso fazer uma determinada ação que ele não saiba. Por exemplo, ele fez um teste que pediu para o prisioneiro desenhar o rosto do L, mas ele não conseguiu. E o Ryuki pergunta o motivo daquilo tudo. E ele diz que o Ryuki logo vai saber. Daí ele fala sobre um criminoso que não tinha sido encontrado ainda. E nisso ele pega o celular e chama uma mina simplesmente para sair. Do nada. Daí ele simplesmente vai no encontro com a mina. E nisso vemos o cara que estava seguindo ele indo também. E o Light simplesmente diz que foi bom que ele veio, senão tudo aquilo seria uma perda de tempo. Daí vemos a visão do perseguidor e ele fala que o Light era só um garoto estudioso e que aquele seria o último dia dele seguindo ele. Daí eles entram em um ônibus até que aquele criminoso que o Light falou acaba entrando também. E nisso ele anuncia um sequestro do ônibus e daí o Light mostra um papel
papel pra mina. Ele tinha chamado pra sair. E no papel dizia que ele iria derrubar aquele assaltante. E nisso o cara que tava seguindo o Light fala pra ele não fazer isso, que aquele era muito arriscado. Daí o Light joga uma cartada perguntando como poderia confiar nele, porque aquele ali ele poderia ser simplesmente um cúmplice. Então ele acaba mostrando a identidade pro Light, já que ele... E na identidade ele tinha visto que ele era do FBI e o nome dele. Então o Light acaba deixando um papel cair de propósito só para o criminoso pegar. E assim que ele pega, ele consegue ver o Ryuki. E nisso ele se assusta e pede para parar o ônibus e acaba sendo atropelado. E tudo isso foi simplesmente um plano pro Light saber o nome do policial. Ele já tinha anotado como tudo aquilo ali iria acontecer no Death Note. Todas as ações que o criminoso estava tomando era simplesmente algo que ele anotou. Daí o policial fica surpreso com aquilo tudo, porque o cara simplesmente endoidou. Ele pede pro Light não contar pra ninguém que ele era do FBI. Mal sabia ele que aquela ali era sua sentença. Daí o Light em seus pensamentos fala que sabe que ele não suspeita dele, mas mesmo assim vai mandar ele de arrasta pra cima. Daí vemos o agente chegando em sua casa e contando seu dia como foi pra sua esposa. E ela fala que tudo aquilo era muito estranho. Então descobrimos que ela também era um agente, porém ela saiu a pedido do próprio marido. Nisso temos um corte na cena e vemos o Kira e o Ryuki no quarto. E o Ryuki acaba perguntando se ele não iria anotar o nome do policial. E o Kira fala que não poderia e ia esperar umas semanas passar para ninguém suspeitar dele. Então a semana se passa e o Light disse que vai matá-lo na frente de um monte de gente. E o Ryuka pergunta se aquilo ali não iria ser muito arriscado. E ele fala que é, porém, como ele fez alguns experimentos com presos, ele sabia que se ele anotasse uma causa da morte, ele poderia demorar bastante tempo para anotar o nome da pessoa ali. Exemplo, ele mandasse a pessoa desligar do servidor com uma corda. Ele poderia colocar isso e depois de muito tempo colocar o nome. Isso foi um dos experimentos dele. Daí vemos o agente simplesmente pegando um metrô até que o Light chega atrás dele e fala para ele não se mover, senão vai mandar ele de arrasta para cima, falando que é o Kira. E nisso, para provar que ele realmente era o Kira, ele simplesmente manda um criminoso que estava ali por perto de Vasco. Daí o Light acaba entregando para ele um telefone e simplesmente um envelope. Daí o Light sai de perto dele e fala que vai mandar um monte de instruções para ele. Nisso ele entra no metrô e o Light começa a dar simplesmente as instruções. Ele manda ele abrir o papel e pegar aqueles papéis e anotar quantas equipes da polícia tinha ido para o Japão. Então, mesmo assim, ele acaba anotando. E nisso ele acaba deixando o envelope, o telefone e tudo em cima de uma coisa do vagão. E ele acaba saindo a pedido do Light. E assim que ele passa pela porta, ele começa a ter uma parada cardíaca. Daí ele acaba se virando e vê que sempre foi o Light o Kira. E nisso temos um corte na cena e vemos que aqueles papéis que ele tinha anotado os nomes dos superiores, que acabou chegando lá no notebook dele, eram folhas do próprio Death Note. E que o agente acabou anotando o nome dos superiores e mandou eles de base. E o mais impressionante disso tudo é que simplesmente o Light tinha anotado o que o agente iria fazer no seu Death Note. Então o Light tinha um grande poder em suas mãos de simplesmente manipular a morte dos outros. E nisso é algo bem ruim, porque o policial não tinha escapatória desde o início. Ele estava sendo controlado pelo Light. Daí vemos os policiais e eles acabam ficando simplesmente desconfiados do L. E começam a questionar ele porque o FBI estava envolvido naquilo, já que o L tinha chamado eles para o caso. E nisso a polícia começa a desconfiar que o L simplesmente não confiava neles. Daí vemos o pai do Light indo para casa e ele acaba falando para a família dele que ele correria o risco de morrer, porém não iria abandonar o caso. E isso que é amar o próprio trabalho. Nisso Light fala que tem orgulho dele e que se algo acontecer com o próprio pai, ele vai capturar o Kira, não importa o que aconteça. Esse Light simplesmente é um cínico do caralho. Daí a cena corta e vemos o pai do Light simplesmente falando que quem não estiver disposto a morrer para achar o Kira, que saia imediatamente da investigação. E nisso todo mundo dali sai, apenas 6 deles acabam ficando para simplesmente resolver o caso. Daí o L fala que agora confia neles. E nisso vemos que aquilo era um plano, que o L simplesmente fez todo mundo suspeitar dele para que eles saíssem da investigação por medo e apenas restasse 6 pessoas que ele pudesse confiar. E nisso, para os policiais realmente confiarem nele, eles pedem para o L mostrar o rosto. Daí vemos a esposa daquele agente que morreu mais cedo e ela simplesmente começou a investigar a morte do marido. E ela sabia que o Kira estava no ônibus, um grande problema pro Light, já que o marido dela acabou contando todo o caso. E nisso vemos os policiais indo encontrar com o L para saber o rosto
rosto dele. Nisso vemos o rosto dele, o que eu já mostrei, então vocês não vão ficar tão surpresos assim como os policiais ficaram. Daí eles batem um papo sobre o Kira e os caras ficam achando estranho a maneira do L se sentar e simplesmente comer, porque o L era muito viciado em açúcar e eu nem sei como é que esse cara não tem diabetes. E também temos essa maneira icônica dele se sentar. Bom, daí eles bolam um plano que era dar uma notícia falsa falando que 1.500 investigadores do FBI estavam indo pro Japão. Isso tudo para fazer o Light se sentir encurralado, cometer um erro. Nisso eles já sabem que ele precisa de um rosto e um nome para poder mandar as pessoas de Vasco. Isso ele acaba explicando mais um monte de coisa que eu simplesmente não lembro, nem para anotar no roteiro eu sirvo. Bem resumindo o que eu entendi, ele simplesmente descobriu que o Kira era um dos que estava sendo investigado pelos policiais do FBI pelo mandado de Vasco do Light no episódio anterior. E nisso ele acabou descobrindo por causa das datas. Aí vemos finalmente o Light e ele está prestes a sair para levar roupas para o pai dele. Nisso ele pega uma folha do Death Note, acaso dê alguma coisa errada no caminho. Nisso, vemos a esposa daquele agente simplesmente entendendo que o Kira pode manipular tudo em volta para poder mandar uma pessoa de Vasco. Nisso, ela acaba chegando na polícia e o Kira chega também no exato momento em que ela fala que precisava falar com alguém que estava no caso do Kira. Bom, nisso o Light acaba estando tudo que ela tinha falado e já chega junto para dar uma manipulada nela. Ele acaba dizendo que o pai dele era policial e que ele poderia simplesmente ligar para ele e falar tudo o que ela sabia. Porém, os policiais do caso Kira, ele estava em uma reunião com o L e o L tinha mandado eles pedirem para desligarem o telefone. Então ela não conseguiu falar com ele. O Light já sabia disso porque mais cedo ele tinha tentado ligar para o próprio pai, não tinha dado certo. Como ele é super inteligente, ele deduziu isso. E nisso o Light fica fazendo a cabeça dela, dizendo várias mentiras. Ele fala para os dois ir darem uma volta, enquanto o pai deles não ficava ativo para eles poderem ligar. Eles batem um papo enquanto caminham, até que o Light acaba descobrindo o nome dela, que ela sabia que o Kira conseguia controlar tudo ao redor de uma morte de uma pessoa. Ele também descobre que ela era simplesmente a esposa daquele cara que estava seguindo ele. Daí ele fica falando com ela mais um pouquinho, até que ele pega na folha do Death Note e acaba anotando o nome dela para ela poder ir de base. Porém, meus amigos, ela tinha dado um nome falso, então simplesmente não funcionou o nome dela lá no Death Note e o Light simplesmente fica muito puto. Mas interessante que uma das causas da ida de base dela que ele colocou foi por pendurar uma cordinha, se é que vocês me entendem, e saltar dela. Era para a polícia simplesmente não notar que ele tinha chegado nela antes. Bom, daí vemos os policiais. Eles também conhecem o rosto do Atari, que eu acabei mostrando aqui. E o Atari acaba dando novas identidades a cada um dos policiais, e eles simplesmente não caiam nas mãos do Kira. Isso vemos que a mulher percebeu meio que estava muito estranho, decidiu voltar à polícia ver se eles tinham recuperado a linha. Ela nem queria mais saber do telefone do Light para ele falar com o pai dele. O Light acaba ficando com o cu na mão porque ele não tinha um plano e nem sabia o que ia fazer para poder manipular essa mulher. E para piorar, ela fala que quer ir sozinha. Nisso ela acaba bolando um plano bem rápido, dá mais umas manipuladas nela. Isso ele fala que ele era um dos escolhidos pelo L. Então vemos novamente os policiais e o L pergunta quem estava no quartel da polícia. Eles falam que ninguém estava. É incrível que essa gente decidiu mandar um carinha pra lá. Voltamos pro Light e a mina fala também era um agente que já trabalhou com o L há 2 anos atrás. Ele disse que trabalhar pro L é incrível. Bem, assim que ela fala que também era um agente, o Light já bola um plano mais uma vez super rápido. Esse plano dele, ele acaba convidando ela para trabalhar com eles. Ela super aceita e nisso ele pede uma identificação para saber que ela não era o Kira. Ela acaba entregando a sua identidade. Aí vemos o policial que tinha sido mandado para o quartel passando do lado deles. E bem, nisso temos uma das melhores cenas desse anime aqui, onde o Light acaba revelando que ele é o Kira após anotar o nome dela no Death Note. Isso ela acaba fazendo essa incrível expressão aqui e simplesmente vai caminhando até deslogar do servidor. Cara, simplesmente essa cena aqui é uma das melhores de todos os animes. Pelo incrível que pareça, toda vez que eu vejo ela eu começo a me arrepiar, porque foi uma cena que simplesmente foi bem feita. Eu nem consegui resumir ela com decência pra vocês, só vocês assistindo o anime pra saber o quão foda é isso. E bem, assim se encerra esse 7º episódio. O 8º episódio começa com os policiais investigando a morte daquele agente, da mulher que tinha morrido no episódio passado.
E eles percebem que o agente, assim que ele entrou no Tang, ele tinha uma pasta. E no momento que ele foi finalizado pelo Kira, a pasta sumiu. O L se liga que o Kira estava bem ali. A cena corta e o Light está há 4 dias escrevendo nomes no caderno. Isso porque se ele for parar no hospital, a galera pode acabar desconfiando dele. A cena corta e vemos o L descobrindo sobre a mina que tinha morrido no episódio passado. E ele simplesmente fica em choque, porque como eu disse, ele já tinha trabalhado com ela. E nisso ele cria ainda mais motivação para poder investigar as pessoas que aquele agente estava seguindo. E nisso ele decide colocar câmeras na casa do Light. E o pai dele, pelo incrível que pareça, concorda com isso. O cara simplesmente ama o próprio trabalho, não tem como. E bem, sem demora, eles conseguem colocar as câmeras. E nisso o Light chega em casa. E ele percebe que não tinha ninguém lá na casa dele. Daí ele vai pro seu quarto, como de costume. E o Ryuki fica falando com ele, porém ele acaba ignorando. E nisso ele faz algumas coisinhas no quarto e acaba saindo normalmente. E assim que ele sai na rua, ele fala pro Ryuki que tinha escutas e câmeras na casa. E o moleque é tão gênio que ele percebeu isso, que simplesmente ele coloca um grafite no canto da porta. Se aquele grafite simplesmente estiver quebrado, ele sabe que alguém entrou no quarto dele. Uma coisa que eu acabei não dizendo é que o Ryuki sempre comia maçãs, o que era algo bem inútil de se dizer. Porém, ele teria que parar, já que quando ele come a maçã fica flutuando. E ele só comia no quarto do Light, então a galera poderia descobrir mais sobre o Kira. Então Light joga uma manipulada nele e fala que se ele quiser comer, ele descobrisse onde todas as câmeras estavam ali. E nisso Light acaba voltando para casa. E o Ryuki vai procurar as câmeras. E para ele agir como um adolescente normal, o moleque simplesmente pega uma revista mais 18 e fica lendo. É isso mesmo, tá ligado? Simplesmente do nada. O Light vai jantar e nisso passa aquela notícia falsa que eu tinha falado sobre o que o L tinha dito de levar 1.500 policiais pro Japão. Então o Light se liga que aquilo tudo é mentira e fala que aquilo tudo é perda de tempo. E nisso eles só estariam avisando o Kira, o moleque é muito manipulador. Ele continua agindo como uma pessoa normal e não como um psicopata que ele é. E para continuar mandando pessoas de Vasco e simplesmente ninguém desconfiar dele, ele acaba pegando um saco de batatinhas e coloca uma mini TV dentro. E ficou vendo notícias enquanto estudava. Porém o Death Note estava debaixo do livro dele. E nisso que ele ia estudando, ele ia anotando os nomes. E nisso o L acaba ficando bem desconfiado com aquela atitude dele. Pro L, o Light estava agindo muito normalzinho. Nisso se passa um tempo e o Light vai passear na rua e em seu pensamento ele fala que eliminou criminosos com crimes bem baixos. E isso poderia fazer o L desconfiar, já que ele só tinha mandado os criminosos e de base por crimes bem altos. Então, por ele não suspeitar dele, ele teria que assistir o jornal e memorizar os nomes dos criminosos com crimes bem altos. Nisso vemos o L e ele chega na conclusão que o Light não era o Kira, mas ainda fica suspeitando 5% dele e decide tirar todas as escutas do quarto dele. Daí o Light vai vivendo sua vida até que chega um dia de uma prova que ele estava estudando bastante. Essa prova iria fazer ele entrar na universidade. Nisso vemos que o L também estava fazendo essa prova. O Light acaba ficando com um trancado na mão, pois ele nunca tinha visto um cara tão estranho. E a cena corta e vemos o Light indo fazer um discurso. Bem, ele simplesmente foi dar um discurso porque quem tira a maior nota na prova é obrigado a dar um discurso. Então ele sobe no palco junto com o L. Nisso eles dão um discurso, a cena corta e eles vão se sentar. Então ele começa a bater um papo com o Light e fala que sabe que o Light é filho de policial e sabe que ele já ajudou a resolver alguns crimes antes e fala que tem informações sobre o Kira e pergunta se o Light quer saber. Então o Light aceita, então o L se revela como o L. Nisso o Light acaba ficando super assustado e bem, por Light não parecer tão suspeito, ele dá aquela manipulada mais uma vez, dizendo que o L era o herói dele. Nisso vemos o pensamento do L e ele fala que está no caminho certo, que agora ele acha mais ainda que o Light é simplesmente o Kira. E nisso vemos também o pensamento do Light e vemos que ele tá tremendo demais, tá ligado? Ele simplesmente tá peidando pro L. E bem, nisso a cerimônia acaba e ele acaba saindo de lá o mais rápido possível. Então o L acaba se despedindo do Light, dizendo que vai encontrá-lo na faculdade. E nisso o Light chega puto em casa, dizendo que perdeu. E bem, o Light odiava perder, já que ele tinha um complexo de Deus. E o Ryugi pergunta se ele quer agora os olhos de Shinigami. Porém o Light recusa mais uma vez. Ele fala que mesmo se ele pegasse aqueles olhos, ele poderia simplesmente matar um L falso.
aquele ali poderia muito bem ser um ator que está se passando pelo L. E mesmo que aquele fosse o verdadeiro L, o que é, se ele matasse, as suspeitas ainda seriam dele. Nisso, Light acaba enlouquecendo e ele começa a rir. E ele fala que agora vai ser bem de perto, que um vai investigar o outro. E assim termina bizarramente esse episódio 9. Daí vemos eles no campus e o L chamou o Light para jogar tênis. E nisso os dois ficam analisando o comportamento do outro. O L sabe que o Kira adora ganhar, então ele propôs esse jogo para simplesmente analisar mais ainda para poder aumentar suas suspeitas. Então jogo vai, jogo vem, então o Light acaba ganhando. E nisso L fica ainda mais desconfiado. Aí o Light também se liga que naquele jogo de tênis o L estava aprendendo muitas coisas sobre ele. Bem, eu vou admitir aqui que esse episódio é o mais confuso de todos, porque os caras são tão frios e calculistas, eles ficam falando tanta parada inteligente que meu cérebro burro simplesmente não entende de nada. Então eu tô dando aqui o resumo do resumo. Aí eles decidem fazer outra partida, porém o Light acaba vencendo novamente. Daí o Light chama o L pra sair. Nisso o L, sem papas na língua, revela que ele suspeita do Light. E o Light simplesmente ri. Aí eles chegam em um restaurante. Nisso temos a resolução de outro mistério, que simplesmente porque o L senta assim. Ele simplesmente senta assim para aumentar sua inteligência. E nisso ele acaba propondo o teste. E nesse teste ele entrega o texto que o Kira tinha mandado simplesmente os criminosos fazerem. Eu acabei não falando desse deixar aqui porque não era algo tão interessante. Resumindo aqui, na época que o Kira estava fazendo testes, ele acabou botando os criminosos para escrever algumas frases estranhas. Então, o Light acaba lendo em seus pensamentos e ele percebe que se ele lê de um jeito diferente, o Light pode acabar se ligando que ele é o Kira. O Light também percebe que também tinha uns números nos cartões, daí ele consegue decifrar as frases nos cartões, porém o Wiley fala que estava errado e que tinha uma quarta folha. Daí o Light acaba se irritando e fala que nunca tinha escrevido uma quarta folha. Porém, nos seus pensamentos, é óbvio, ele não fala simplesmente pro L. Então mesmo assim ele fala que a dedução dele foi perfeita, pois ele só tinha 3 na mão. Porém o L fala de novo que não, já que a dedução dele não foi perfeita porque ele não suspeitou que tinha simplesmente uma quarta folha. E bem, o Light pensa que se ele continuar com aquilo, ele iria cair na armadilha do L. Eles ficam batendo mais um papo super inteligente que eu simplesmente não entendo. E o Light fica acusando o L de ser o Kira. Bem, o Light acaba pedindo pro pai dele acabar confirmando se ele realmente era o L. E nisso, o L acaba falando que as suas suspeitas acabaram de aumentar para 7%. E nisso, o L acaba concordando em simplesmente ligar pro pai do Light para ele simplesmente confirmar. E o Light acaba ficando espantado mais uma vez. Daí o pai do Light, e mano, agora que eu percebi que eu simplesmente não lembro o nome desse cara, nem anotei aqui, mas foda-se, eu vou continuar chamando ele de pai do Light, acaba tendo um ataque cardíaco. Nisso eles vão correndo pro hospital e o pai dele acaba confirmando a identidade do L. Eles ficam batendo mais um papo e o pai dele fala que pensou que o Kira tinha anotado o nome dele no Death Note. E isso daí é muito irônico. Daí eles ficam batendo mais um papo até que o L decide ir embora. E nisso o Light fala mais uma vez em seus pensamentos que vai mudar o mundo. E não importa o que o L faça. Daí no final do episódio vemos uma pessoa estranha mandando umas fitas para um jornal, se intitulando ser o Kira. E bem, no episódio 11 a cena começa com esse belíssimo frame. E bem, nessa cena eles recebem a notícia das fitas que estão passando no jornal. Então a polícia vai correndo ver, já que ninguém tinha notificado a ele sobre essa fita. E nisso passa um vídeo do Kira falando para eles trocarem de canal. E nisso que eles trocam de canal, uma pessoa acaba sendo finalizada ao vivo. E bem, esse Kira só estava fazendo isso pois aquele cara tinha duvidado do poder de Kira. E nisso ele começa a mandar um monte de gente de Vasco ao vivo, até que o L manda eles ligarem para o programa para simplesmente cancelar aquilo. E nisso eles não conseguem falar com o programa e um cara decide ir até a emissora para desligar. Daí o Kira fala que não quer finalizar inocente, mas se a polícia não cooperar com ele, ele vai ter que fazer isso mesmo assim. Daí a cena corta e vemos aquele policial simplesmente chegando na emissora, até que ele acaba tendo um ataque cardíaco. E nisso o L fica com o cu na mão e não manda ninguém ir até lá salvar ele, já que estariam assinando seu atestado de óbito. Daí o pai do Light estava assistindo aquilo tudo e não consegue simplesmente ficar de mãos abanando e decide fugir do hospital. Bem, ele pega um carro da polícia e o véi acaba simplesmente invadindo a emissora para parar tudo aquela merda. Nisso, mais policiais chegam para tentar impedir, porém logo eles vão de Vasco. Bom, daí o L acaba ligando para outro policial e ele era o chefe dos policiais de ali e fala para ele não mandar ninguém intervir, já que todos que ele mandar simplesmente vão morrer. Daí o pai do Light consegue falar com o L
L. E ele fala que foi ele quem invadiu aquilo tudo e que já confiscou todas as fitas. E nisso o L tem um plano dele, liga novamente para aquele policial-chefe e manda ele simplesmente mandar todo o FBI trancar a entrada para que o Kira não pudesse ver quem tinha invadido a emissora. E nisso o plano acaba dando super certo. E no outro dia o pai do Light acaba entregando as fitas para ele e logo o L vai assistir todas elas. E nela só tava mandando que o L mostrasse o rosto. E nisso a cena corta e vemos que quem fez tudo aquilo foi simplesmente uma outra portadora do Death Note. Nisso vemos o Light chegando finalmente, onde eles fazem a reunião com o L e o L já diz que aquilo lá não é bagunçado e já vai explicando as regras para ele. Daí eles mostram os vídeos que o outro Kira tinha mandado lá pro jornal. E nisso o Light fica ainda mais puto com aquele vídeo, porque simplesmente não parecia com nada com ele. Daí o Light fala que tem dois Kiras, e ele fala a mesma coisa que o L tinha dito. Daí o L pede pro Light simplesmente passar por um Kira e escrever uma carta para a emissora, para eles poderem capturar o segundo. E isso simplesmente era um plano do L para poder saber realmente se o Light era o Kira. O que é algo bem irônico, já que o próprio Light é o Kira. Eu acho que vocês entenderam. E bem, nisso o Light fica puto, pois sabia que estava caindo nos jogos de L. E o Ryuki, simplesmente o melhor personagem daqui, fica rindo. E nisso o Light acaba fazendo a carta e ela é transmitida no mesmo jornal que aconteceu tudo aquilo. E bem, na carta fala que o Kira quer se juntar a esse segundo Kira. Bem, eu esqueci de dizer, mas o nome dessa personagem é Misa. E a Misa simplesmente acaba caindo nisso e grava uma resposta dizendo que vai se juntar a ele. E nisso ela acaba até sentando sobre os olhos Shinigamis. E o L, que tava vendo aquela gravação, simplesmente fica assustado e até cai da cadeira o cara. Daí eles ficam batendo um papo sobre Shinigamis realmente existirem ou não. E o L chega à conclusão que deve ser um código e que Shinigamis não existe. E é incrível que o Ryuki fica só de canto abismado com isso. Simplesmente o melhor personagem dessa obra. Aí com essas informações o L já começa a bolar um outro plano. O plano dele é tão grande que eu simplesmente caí naquilo de não conseguir entender. Então aqui eu vou dar 100% do meu resumo, que foi o que eu entendi. O plano é simplesmente aprender os dois Kiras. Dessa vez só foi isso que eu entendi. Bom, daí vemos a Misa e ela pergunta como o Shinigami dela tem dois Death Notes. E ele fala que conseguiu de um Shinigami que foi finalizado. E ela pergunta como. E ele fala que a única forma de finalizar um Shinigami é fazendo ele se apaixonar por um humano. Daí ele conta uma história de um Shinigami que simplesmente acabou se apaixonando por uma humana que ele sempre observava, e esse Shinigami era basicamente um amigo dele. Até que um dia a morte da humana simplesmente chegou, e o Shinigami simplesmente querendo evitar a morte dela, acaba anotando o nome do cara que ia assassiná-la. Nisso o cara simplesmente acabou indo de base e o Shinigami também, pois isso era uma regra dos Shinigamis. E bem, aquela mina era simplesmente a Misa. Daí a cena corta e ela vai pro mesmo restaurante que o Light estava, porém nenhum dos dois sabia qual era o rosto do outro. Então assim se encerra esse episódio junto com esse vídeo. Bom, deixa seu like e se inscreve para apoiar o canal, porque esse vídeo aqui deu muito trabalho. Se vocês quiserem uma parte 2, deixa aí nos comentários e falou!